Hoje trago-te um livro. Talvez seja um dos meus preferidos, mas antes de te dizer qual é, eu quero te dizer também que é um dos mais traduzidos e mais lidos em todo o mundo. O livro é sobre um rapazinho que nos conquista pela sua forma terna e verdadeira de nos ensinar sobre o amor. E também nos ensina que só se vê bem com o coração porque o essencial é invisível aos olhos. Bem, se tal como eu também te maravilhas com este livro, então já sabes que eu estou a falar do Príncipezinho, de Antoine de Saint-Exupéry. E olha lá este francês bonito. Mas como é de costume, eu trago alguém para falar-se mais acerca deste livro que tantas lições nos dá. E hoje eu tenho comigo a Renata Borjato, que é locutora da RTM Brasil. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Renata, nós hoje vamos falar de um livro que foi publicado em 1943, mas que até hoje continua a impactar crianças e adultos também no mundo inteiro. Como é que tu chegaste à leitura do Príncipezinho? Aqui em Portugal é o Príncipezinho, mas sei que é o Pequeno Príncipe no Brasil, certo? Certo, Ana. Então, acredite se quiser, eu fui ler esse livro quando eu já era adulta. Todo mundo lê esse livro quando é pequeno, né? Então, às vezes criança, às vezes adolescente, às vezes é recomendado até na própria escola, determinada idade ali para a pessoa começar a ter contato com a literatura. E eu já fui ler adulta, acho porque todo mundo falava do livro, então, porque todo mundo já comentava, eu não tinha tanta curiosidade assim de ver. Até que uma pessoa me disse assim: não, você vai gostar tanto desse livro, mas tanto. E eu estava numa fase bem importante da vida que eu estava para escrever um livro aqui pela Rádio Transmundial. E aquilo me tocou de uma maneira tão surpreendente que eu já li então adulta e me senti assim criança diante dessa obra. Que fantástico, porque é curioso tu estares a dizer isso, porque eu fiquei com aquela expectativa de não, se calhar ela leu quando era criança, se calhar ela leu quando era adolescente, mas não, foi que nem o meu caso também, porque eu já li sendo adulta e li meio que, como é que eu ia dizer? Um pouco na teimosia, porque foi naquela ideia de toda a gente já leu, ainda não li este clássico, como assim? Eu não posso ficar de fora. Exatamente, a gente já foi com algumas barreiras, né? Talvez porque assim, porque muita coisa que as pessoas já leram ou porque tá ali no best-seller, são coisas que, né, dá uma olhadinha na nossa sociedade, é o que todo mundo gosta. Então, se o pessoal gosta, eu não vou gostar, porque normalmente eu não gosto que todo mundo gosta, mas de fato ele é um clássico e merece ser um clássico porque é muito bom, né, Ana? Nem mais nem menos. E no fundo trata-se de uma história que é sobre um piloto que acaba por ir parar ao deserto do Saara por causa de uma avaria no seu avião. E aqui encontra-se com o conhecido príncipezinho que ao longo da narrativa traz-nos lições importantes sobre a vida e principalmente sobre o amor. Eu acho que trata muito aquele bom senso que tem que se ter nos relacionamentos, que hoje em dia é uma coisa escassa. Mas para ti, qual é que é a lição que tu tiras de mais importante de toda esta narrativa? Ah, que lindo isso que você falou, é verdade, né? Coisas que talvez a gente não teria que falar para as pessoas há tempos atrás, hoje a gente tem que falar sobre respeito, sobre você se envolver, então ser responsável por aquele relacionamento. Acho que Uhum, resgatava isso, né? Mas hoje em dia parece que está falando algo novo, como se as pessoas não uhum, soubessem que tem que cuidar, né, de uma pessoa. Então, o que para mim fala muito é sobre essa essência do ser humano. A gente pode procurar longe, se afastar muito, mas o que a gente vai encontrar está perto, né? Aquilo de dar valor para aquilo que a gente tem, saber amar, proteger, cuidar, porque às vezes a gente pode encontrar muitas coisas longe, mas aquilo que a gente tem é uhum. precioso. Vão ter coisas que a gente fala, mas tem tanto lá fora, mas aí você vê mais aquela que você tem porque você cuidou e por quem você se entregou e relacionou, aquilo, o tempo pode passar, mas vai ser única para você. Sem dúvida alguma. Olha, e dizendo isso, tu fizeste-me lembrar uma das frases categóricas, que é: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a tornou tão especial. Sim. E isso mexeu muito comigo. Eu lembro-me quando eu estava a ler o livro, porque curiosamente, foi durante a pandemia. E eu vivo com a minha avó, eu cuido dela, ela é uma jovem de 83 anos, ah, e cuidar de uma senhora idosa tem a sua beleza, mas também tem os seus espinhos, tal e qual como uma rosa.
Sim. E é muito curioso porque enquanto eu estava a ler isso, eu lia também e via muito no meu dia a dia a beleza que há nessa flor, mas também os espinhos que existem. Só que a dedicação que se vê do rapazinho a proteger aquela flor, a ficar zangado porque ela é muito complicada e coisas assim do género, mas no final, o que se tira daquela lição é exatamente isso, é o tempo que se dedica. E é curioso porque hoje em dia parece que o fator tempo, para além de ser algo muito mal interpretado, parece que hoje em dia a humanidade esqueceu-se do que é que realmente implica, que não é só coisas boas, mas também as que envolvem sacrifício. O que é que tu pensas sobre isso, com base no livro? Que lindo que você falou isso sobre a sua vozinha, né? E é verdade, é uma coisa que para quem está pensando em tempo e ter retorno, ficar cuidando de uma senhorinha seria mais fácil, né? Pagar para alguém cuidar, mas aí a gente já perdeu o essencial dessa convivência, de poder passar os últimos anos da vida dela sendo acompanhada Uhum, por uma neta, esses relacionamentos tão deliciosos. Eu sei porque também, né, com a minha vozinha, no final, a gente que dava banho nela, e eu falava, ai, que precioso poder levar isso para minha vida, né? Então, uma uhum, coisa que quando você citou sobre essa rosa complicada, é que às vezes a gente quer um relacionamento onde a rosa já esteja sem espinho e não acontece, uhum, né? Cada um, às vezes, precisa ser um pouquinho quebrado ali, às vezes na sua vaidade, no seu orgulho, até ser alcançado mesmo no coração. E eu acho que o que traz também essa questão, né, de ter que cuidar lá dos baobás, né? Naquele uhum. pequeno planeta B612 que só tinha uma florzinha, vários baobás, ele tinha que todos os dias ter aquela atividade de podar, de cuidar, senão aquilo tomava conta, né? Então a vida ela é trabalhosa, ao mesmo tempo que o livro traz essa singeleza da vida, essa beleza, ela dá trabalho. Se você quer viver, quer deixar as coisas organizadas e quer cuidar do seu coração, também dos sentimentos às vezes ruins que querem se arraigar, dá trabalho você ficar cortando isso, Uhum. aparando as arestas, né? Mas é imprescindível, porque quem não cuida, quem não se dedica, quem não gasta tempo, nunca vai construir algo de fato profundo que tenha raízes, né? Exatamente. E agora falando aí nessa temática do coração, já que tocaste nesse ponto, uma das frases também categóricas desse livro é quando aparece aquela frase que diz só se vê bem com o coração. Ou então aquela que também diz que o que é essencial é invisível aos olhos. O que é que tu aplicaste isso na tua vida depois de ler? Porque já eras adulta, né? Já tu Sim, mesma disseste. Já agora, com que idade? eu tinha acho que. E agora eu tenho 34 para 35. Na época eu tinha acho que 26. E o que caiu Fantástico. muito para mim é porque é uma grande verdade. Eu sei que o pessoal estampa nas xícaras, nas camisetas, nos cadernos, nos livros, mas às vezes a gente para de olhar dessa forma e, na verdade, esse livro acho que ecoa tanto porque o que ele traz, essa essência, na verdade, a Bíblia traz há muito tempo, né? Por exemplo, Uhum, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E a gente aprende que o jeito certo de ver as coisas não é a aparência, não é o que mostra ali num primeiro momento, esse negócio de tipo, a primeira impressão é o que fica. Balela, é quando você caminha muito uhum. com alguém que você vai conhecer o que mais importa, e às vezes tudo aquilo que você viu, que aparentemente chamou a atenção, vai caindo por terra, que o que importa está muito mais lá no interior, né? Então, acho que é uma coisa que, de fato, todo mundo sabe, mas que muita gente não aplica. Então, é retomar naquela essência mesmo do que a gente foi instruído na palavra, né? Sem dúvida. Olha, e agora uma pergunta que não quer calar. Se por acaso existe algum ouvinte que ainda não leu esta obra-prima, pergunta que não quer calar. Aquilo é um chapéu ou é? Fica aqui um Sens- pequeno spoiler. Sensacional. A gente pode dar esse spoiler? Eu não sei quanto tempo a gente tem, viu, Ana? Mas uma coisa que eu sei é que, por conta dessa nossa conversa, eu fui ler para as minhas filhas. Na verdade, Uhum. eu tenho tanto carinho por esse livro e tenho tantos exemplares dentro de casa que quando eu estava grávida das minhas pequenas, muitos amigos foram me dando mais e mais exemplares com outras capas e eu falei, calma que eu preciso ter o momento certo para ler para as minhas filhas, né?
E por Uhum. conta da nossa conversa, então eu li para elas. E ela ficou indignada quando as pessoas achavam que era um chapéu. Ela, mas é claro que é uma jiboia que comeu um elefante, isso é tão óbvio. Não, e eu feito idiota que quando eu fui ler aquilo, eu disse, meu Deus, não é um chapéu. Caiu o véu. Ouvinte, você tem que ler esse livro para entender essa piada Por interna, hein? favor. Mas olha, já agora, tu que também leste o livro em adulta, eu também, e embora seja uma história infantil, porquê que achas que todo adulto, ou o que é que tu deixas aqui de conselho para nós acabarmos em bom? O que é que tu aconselhas, aos adultos para lerem este livro? Porquê é que eles devem ler este livro? Bom, esse livro, pensando vai nas crianças e nos adultos, ele é filosófico, porque ele Hum. traz questões da nossa existência. Então, assim, dinheiro no mundo compra felicidade, compra um amigo, compra o que um relacionamento trabalhoso traz para nós, né? Então, a Rosa, ela dava muito trabalho ali para o Pequeno Príncipe. E até falam que a Rosa, né, a personagem, remete à esposa do Antônio Exupéry, né? De fato, relacionamentos que são bons, eles vão ser trabalhosos e levam tempo para ter raízes profundas, né? Então, eu acho que o que vale a pena para você, ouvinte, que quer se tornar um leitor desse livro é, tudo bem, você já ouviu falar muito, mas às vezes a familiaridade pode acabar levando ao engano, né? Mas você ainda não conhece, então faça como a gente, passe essa barreira e conheça essa obra, porque você vai ser tocado e vai se divertir. Ela é uma obra que consegue trazer questões existenciais, né, filosóficas, mas é tão engraçado, e quanto mais idade você tem, mais você percebe o senso de humor do autor, quando ele coloca ali as pessoas indo conhecer os outros, né, asteroides, os outros mundos. Tinha um que colecionava estrelas, para quê? Só para poder ter um monte de número para poder falar, não tinha serventia alguma, não, porque números importam. Então você vai dar muita risada, às vezes, com o jeito que a gente leva a vida, e acho que você vai pegar mais leve consigo mesmo. O Entre Linhas contou com a participação especial de Renata Borjato e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.